Hoje acabou caindo para mim, para eu falar de prece e meditação. Antes de eu começar, né, a falar sobre a prece e da meditação, algumas definições que falam tudo que aquilo que quando a gente expressa ou a gente solicita gratidão para uma divindade e quando a gente worship, eu não lembro mais em português como é que fala. E quando a gente expressa essa gratidão para uma divindade, é considerado como prece. E quando a gente treina a nossa atenção e a nossa consciência para alcançar uma claridade mental e emocional, associada com uma calma de espírito, é uma das definições para meditação. Então, antes de entrar na aula, eu vou fazer uma conexão com a aula que o Rogerinho lhe deu há 2 semanas atrás sobre cirurgias espirituais, que comentou o capítulo No Mundo Maior, o capítulo 4, né? Que fala o Calderaro fazendo uma cirurgia espiritual, e ele detalhando, né, aqui tá umas partes do livro que ele detalha como funcionam os centros corticais. Centro cortical é a parte mais superficial do córtex, mas muito importante, por exemplo, onde ficam os neurônios que eles mandam comando para mexer, para sentir, né, e assim por diante. Então, como é que eles atuam no organismo perispírito. E o Rogerinho comentou isso mesmo na aula passada. E continuando, né, o Calderaro explicando para o André Luiz que a parte perispiritual nossa, ela que a gente conquistou, né, vagarosamente durante milênios, e aqui ele está se referindo a toda a evolução que a gente teve até chegar, né, no espírito inteligente e no momento que nós estamos agora. Então foi uma conquista, né? E essa conquista, ele estava comentando que gerou na parte perispíritica essa capacidade da gente conseguir formar o cérebro que a gente tem agora atualmente, que a gente utiliza, né, esse veículo material para a nossa evolução aqui durante a reencarnação. E que existe uma extraordinária plasticidade. Isso é interessante falar, porque eu vou usar muito plasticidade hoje para falar de como que a gente consegue moldar aquilo que está à nossa volta. E que o cérebro, portanto, ele é um aparelho que ele consegue, né, refletir essa plasticidade e portanto, refletir a vida ao nosso redor. E ele complementa ainda que né, ele faz uma comparação. O encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que despede a fonte mental de um cientista. Querendo dizer que existem várias vibrações que a gente pode emitir e que as nossas criações mentais, elas resultam do nosso estado vibracional. Aí é interessante aqui, esse é o último slide que fala com mais palavras. Eu estou tentando só resumir o que está escrito nos slides, mas eu achei interessantíssima essa frase, que ele fala que o princípio espiritual, ele acolheu-se no seio do tépido das águas. Isso é fantástico, através dos organismos celulares. Por quê? Porque a gente está num planeta que tem uma porcentagem de água muito alta, a gente está num corpo material que tem uma porcentagem de água muito alta, e talvez, né, ele está querendo dizer entre as linhas aqui do que ele escreveu, que a gente, portanto, consegue e manipula esse tecido aquático, essa água, né, que a gente está envolto e que a gente utiliza nesse envoltório material. Então, assim, ele chega a resumir que as partes do cérebro, inclusive tem uma aula muito legal do AMI Brasil, que ele fala do cérebro, né, do tricérebro, que são os 3 tipos de cérebro que tem: o cérebro primitivo, o cérebro motor e o cérebro que conecta a gente com as noções superiores. O Calderaro ele acaba entrando nisso aqui. Então, assim, como que eu posso conectar esse conhecimento da cirurgia espiritual que o Jardim falou, mas aí a gente andando para a parte do perispírito, como o espírito influencia a formação do cérebro, como tudo isso que a gente emite influencia
o meio ambiente ao nosso redor e emite ondas ao nosso redor. E como que a ciência consegue, com as ferramentas que a gente tem hoje, captar e entender isso? Porque uma coisa, né, a gente sabe que o espiritismo consegue explicar isso. Agora, será que a medicina está conseguindo chegar num ponto que consegue pelo menos começar a entender isso? Será que a gente tem essa capacidade? E durante o subsídio que caiu para mim, a Marlene, ela usa algumas referências, e eu vou utilizar referências que ela utiliza ali, e referências extras. Então esse é o primeiro trabalho do Newberg, que o Andrew Newberg, que é um professor, que ele pesquisa, da Filadélfia, né, que ele pesquisa a parte de neurociência e a relação que a neurociência tem, né, o nosso cérebro tem, a cognição, com a religiosidade e a meditação. E esse primeiro trabalho, ele usa um tipo de ressonância, que é um tipo de ressonância funcional, SPECT, né, que ele consegue em tempo real mapear as alterações que ocorrem no cérebro. Então aqui a gente vê, ó, do lado esquerdo, esse primeiro aqui, ele pega uma pessoa dentro, né, fazendo a ressonância, são vários, isso aqui são vários indivíduos que ele testa, né, isso aqui é só um exemplo. Antes de começar, só assim, olha, ele fala para o indivíduo, presta atenção em alguma coisa, né, ou né, tenta não pensar em nada, enfim, né, no estado basal do indivíduo. E aqui do lado, a gente está vendo no quadrado aqui do lado esquerdo, então esse daqui é a parte basal, como é que o indivíduo está na hora que ele começa a fazer o exame, e aqui quando ele pede para o indivíduo a meditar, porque uma característica dessa população que o Andrew ele investigou são indivíduos que eles eram bem treinados em meditação. E aí o que ele mostra? Ele mostra primeiro que a área da atenção ela aumenta a atividade. Então ele consegue provar aqui, às vezes a gente não vai conseguir falar, nossa, não consigo ver, Thiago, tá tudo vermelho ali, verde, mas se você prestar atenção, tem um pouquinho mais de vermelho ali do que esse lado aqui da meditação, tem um pouquinho mais de vermelho aqui do que outro lado, mas isso é traduzido em números, porque ciência a gente tem que quantificar de alguma forma, não pode ser no achômetro. Então ele prova que a meditação, primeiro, ela aumenta a atenção e a consciência. E isso pode ser traduzido por um aumento da área cerebral de atividade dessa região aqui, que é a região frontal, que é a região da testa nossa. E aí, ele analisa outras áreas também. Então, a região de orientação, a nossa orientação do tempo e espaço, ela diminui a atividade. E aí, a conclusão que ele chega é falar assim, então a meditação, ao mesmo tempo que ela consegue focar a atenção nossa e a nossa consciência no momento, a partir do momento que a gente foca toda essa energia para o presente, a gente perde a noção de tempo e espaço. Essa foi o jeito que ele concluiu, né? E que é exatamente isso que as pessoas que fazem meditação, que são treinadores, né, que gostam disso, que estudam sobre isso, elas falam isso, que é para aumentar a consciência, aumentar a nossa atenção no que está presente, acontecendo agora, né? Então esse é o primeiro trabalho científico. Como é que a gente faz a correlação com a parte espiritual? Primeiro a gente consegue fazer uma correlação que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente foca no momento, a gente tem uma tradução para a parte material, e que no futuro a gente talvez vai conseguir ver a parte perispiritual, mas no momento a gente consegue saber que quando a gente modifica a nossa mente, o estado mental, modifica-se por consequência a matéria, né, o cérebro, o jeito que ele trabalha. No mesmo trabalho, o Andrew, ele analisou outra população, ele pegou freiras que eram, né, treinadas a rezar. Então ele fez de novo uma tomografia, né, que consegue quantificar a atividade cerebral em tempo real. No começo do estudo, né, as freiras não estavam fazendo nada lá, e depois quando elas começam a rezar. E a diferença desse tipo de população com a população anterior de meditação é que a meditação é quieta, você faz sem falar nada. E no caso aqui, essa população, essas freiras, elas rezavam falando alto.
que é um tipo de característica dessa população. Então, o que o Andrew mostrou? Ele mostrou que na parte da linguagem aumentou a atividade cerebral. Isso é óbvio de entender, porque se elas estão falando, tem que aumentar a atividade cerebral na área que é responsável por essa função. E também é muito interessante isso, que embora elas estavam falando a prece, elas estavam lá fazendo a prece, a área da orientação diminuiu a atividade. E ele faz essa conexão entre a meditação e a prece, que quando são pessoas, né, que elas têm essa capacidade, elas já fazem isso durante muito tempo, o que tem em comum é que se perde a noção de tempo e espaço. Nada mais importa. O que importa é aquela atividade que está sendo realizada no momento. Isso é muito interessante. Para a gente, ainda mais numa sociedade que a gente vive hoje, que a gente vive preocupado com aquela coisa que pode acontecer no futuro, e isso com certeza tem uma consequência no nosso córtex, no nosso cérebro. Pode ser uma consequência boa, mas provavelmente deve ser uma consequência negativa. Aqui são dois exemplos como a meditação e a prece, elas modificam a atividade cerebral e acabam retirando da gente essa ansiedade, né? Porque a gente perde a noção do tempo e espaço. E aí o terceiro grupo que ele pega, ele fala assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um grupo que não acredita em Deus, ateísta, e eu vou pedir, porque esse grupo, você não pode pedir para eles rezarem, porque não acreditam em Deus, eles falam assim, olha, tenta contemplar Deus então, né? Contemple, né? E interessante que pela a quantificação tomográfica não houve nenhuma alteração na área da atenção, né? Alguém pode falar, mas tá um pouquinho mais vermelho aqui, quer dizer, menos vermelho aqui, isso aqui diminui a atenção, mas ele mostrou no trabalho dele que não, que a atenção continua a mesma. Por que ele explica isso? Porque eles estavam fazendo uma coisa que eles não acreditam. Então, se você é ateísta, você não acredita em Deus. E quando ele pede para esse ateísta contemplar Deus, como ele não acredita naquilo e ele está tentando focar naquilo, não existe mudança na atividade cerebral. E isso gera um monte de pergunta, porque então, ou pelo menos a principal é, então tá, então significa que não adianta meditar e não adianta rezar se você não acreditar. Então, se você acreditar naquilo que você está fazendo, como tudo na vida, inclusive, a gente fala de meditação e prece aqui, mas tudo que você fizer na vida, se você está acreditando naquilo, provavelmente você vai estar modificando a atividade cerebral. Essa é a conclusão que o Newberg acaba fazendo no trabalho, que eu achei muito interessante. E isso, de certa forma, é óbvio que a gente pode falar só da parte material, acaba se correlacionando com aquela parte do mundo maior, que o Calderaro fala que a gente tem essa plasticidade, o perispírito tem essa plasticidade. Então, a gente sabe que todo pensamento começa no espírito, o perispírito traduz isso e encaminha para o cérebro, e o cérebro a gente vai conseguir visualizar, pelo menos medir na instância material, né, no caso, no momento. Tem um outro trabalho, agora esse trabalho do ano passado, esse não estava na referência da Marlene, e é um trabalho que foi publicado numa revista que chama Scientific Report. É uma revista de alto impacto. É uma revista bem respeitada no mundo da neurociência, e esse pesquisador ele conseguiu demonstrar que ele pegou, né, grupos e que faziam cânticos religiosos, e que ele conseguiu medir em três etapas, né? Uma, eles estavam sem fazer o cântico, outra, eles estavam cantando algum tipo de canção sem ser religiosa, e a terceira, eles estavam cantando a canção religiosa que eles estavam acostumados a fazer. E ele conseguiu mostrar que quando eles estavam cantando as canções religiosas que eles estavam acostumados, que é o que eles acreditavam, aumentava a atividade cerebral, e esse aumento de atividade cerebral ela conseguia ser visto em vários parâmetros que ele mediu. E além de aumentar a atividade cerebral nas regiões que depois eu vou até mostrar, são correlacionadas de quando que a gente sente, por exemplo, o amor, ele conseguiu demonstrar que nesse gráfico aqui, ó, mas eu vou tentar resumir, que quando os monges eles cantavam, isso interferia
na variabilidade cardíaca, porque uma das medidas era o tempo que um batimento cardíaco tem para o outro, e a gente utiliza esse tempo para quantificar o tanto que o sistema autonômico está funcionando. O sistema autonômico é o sistema de simpático e parasimpático, que faz a gente, por exemplo, quando você quer fugir de uma coisa que está te ameaçando, você ativa ele, que é o simpático, e o parasimpático é quando você fica calmo, meditando, então ele prevalece. Então ele conseguiu provar que quando eles estavam cantando, fazendo cantos religiosos, o sistema parasimpático estava predominante. E quando o sistema parasimpático ele é predominante, ele é correlacionado com diminuição de mortalidade, diminuição de evento cardíaco, diminuição de evento de infecção, inflamação e até AVC. Então ele conseguiu fazer essa conexão do cântico com uma modificação na atividade cerebral e com uma modificação nos batimentos cardíacos, né, entre um e outro batimento cardíaco. Que isso é muito interessante. Aqui é só para mostrar, né, a área, né, que uma das áreas que acho que é fácil de ver, com o pontinho azul, que aumentou a atividade. E esse outro trabalho do Newberg, ele é relacionado com aquele outro, esse trabalho foi publicado antes, mas ele pegou aqui o A e o B, um grupo, e falou assim, olha, eu quero que você pense na pessoa que você mais ama na tua vida, né? Seja seu filho, sua esposa, marido, pai, mãe, pensa. E aí ele mediu. Essas áreas em azul são as áreas que mais aumentaram a atividade. Né? Ele chega a concluir, então, né, se as pessoas estão pensando nos entes amados, que é a pessoa que ele mais ama no mundo, aumentou essa área cerebral, significa que essas áreas são as áreas ativadas no amor. É óbvio que, né, é meio espaçado, porque isso é uma média entre todos os indivíduos que ele estudou. E aí ele pega e fala assim, então tá, agora vocês vão rezar, né, vocês vão pensar em Deus, né, e eram todas pessoas que acreditavam em Deus. As mesmas áreas que foram ativadas para pessoas que elas mais amavam, foi ativada quando eles pensaram em Deus também. Porque esse grupo acreditava em Deus e amava em Deus. E outra conclusão que é muito interessante que esse estudo ele fala é que quando a gente acredita em Deus e a gente reza para essa entidade, a gente ativa a área cerebral, que é a mesma área cerebral de quando a gente a gente ativa com uma pessoa que existe. O que ele quis dizer com isso? Se eu conheço a pessoa e eu sei que ela existe, vai ativar as áreas, e, por exemplo, no caso, pensa na pessoa que você mais ama, minha esposa, meu filho, vai ativar essas áreas. E ele comparou, falou, agora você, Thiago, vai pensar no Papai Noel. E essas áreas não eram ativadas. Mas quando eu pensava assim em Deus, a mesma área que essas pessoas ativavam, das pessoas que ela amavam, ativava quando pensava em Deus também. Eu não sei se eu consegui explicar, mas basicamente é isso. Falando que quando a gente pensa em Deus, a gente reza para Deus, a gente está rezando para uma pessoa que o nosso cérebro acredita que seja real e que ativa a mesma área do amor de quando a gente pensa na pessoa que a gente conhece agora no mundo real, encarnado, que a gente ama também. Fazendo essa conexão. Então, esse foi um trabalho que conseguiu mostrar o poder que tem, né, do amor, as áreas que são ativadas pelo amor, as áreas que são ativadas pela prece por uma entidade que você ama, e que essas áreas não são ativadas quando você faz isso por um ser que você sabe que não existe. No caso, ele falou Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, assim por diante. Só uma pergunta, eu vi no slide passado, nesse último, no outro, que está a pineal aí marcada. Pois é. Ele não chega. É um ótimo comentário, Rogério. Aqui a gente consegue ver, ó, a average, a média das áreas que foram ativadas, mas é uma área próxima, é uma ótima observação que você fez, é uma área bem próxima à área da pineal, é uma área do córtex, atrás, né, do corpo caloso, que é uma área que conecta os dois hemisférios, mas ele não chega a aprofundar isso, sabe? Falando, olha, é a pineal e tal. Ele chega só fazer apontando que aquela é a área. Mas a gente, né, que a gente sabe a importância da pineal no espiritismo, talvez, né? E André Luiz, acho que tem alguns livros que eles falam, né, que o liame espiritual, um dos liames que ligam a gente pela pineal, talvez seja aí, ó, né? Fica a dica, né?
sim. Talvez seria uma interpretação que a gente poderia fazer, assim. Eu não sei se você queria falar alguma outra coisa, mas... Não, não, não. É só para perguntar isso mesmo. Mas é muito, muito interessante a observação. Eu fiquei muito feliz que você conseguiu falar isso, porque, né, isso mostra, de repente, quem for falar de pineal no futuro pode utilizar até isso, esse trabalho pra gente. Aqui é um outro trabalho que ele pegou pessoas, né, indivíduos, que eram treinados em meditação e que ele falava assim, olha, vocês vão meditar focando numa entidade de luz, de amor, tentando simular uma experiência de quase morte. E conseguiu se mostrar que quando era comparado com o controle, tinha uma alteração nas ondas cerebrais, mas na região frontal, de novo, né? Na região acima da testa, e que mudava a frequência, né? Ia de alfa, com uma frequência um pouco mais alta, para teta, que é uma frequência um pouco mais baixa. É só mais mais um exemplo, desculpa, mais um exemplo de como que quando a gente mentaliza alguma coisa, a gente foca em alguma coisa, a gente consegue modificar o funcionamento do nosso corpo. E o último estudo aqui que eu vou comentar é um estudo que foi publicado esse ano pelo Andrew Newberg, o mesmo autor que a Marlene utilizou, e que ele faz uma relação, tá bom então, vai. A gente sabe que né, meditação, prece, ela modifica a atividade cerebral, mas e daí, né? Será que isso tem alguma implicação para a vida de pessoas que têm doença neurodegenerativa, por exemplo, e pessoas que estão próximas da morte? E aí ele consegue, né, durante o trabalho, e ele é um trabalho, inclusive, que ele faz de revisão sistemática de outros trabalhos. E ele fala que quando existe a prece, existe uma religiosidade, existe um aumento da integridade neuronal, o córtex ele fica mais grosso, significa que é um indicativo que o neurônio é mais saudável, porque muitas doenças neurodegenerativas, elas atrofiam o cérebro, então o cérebro vai ficando mais fino. E quando existe a religiosidade, eles observaram que o córtex fica mais grosso. E que a religiosidade ajuda eles a lidarem com os problemas do dia a dia e com os problemas, sintomas físicos que a doença causava nessas pessoas. E, por consequência, melhoravam a qualidade de vida dos indivíduos que tinham espiritualidade ou religiosidade. E que a prática espiritual é bem controverso isso, mas ele conseguiu encontrar, por exemplo, aqui nós estamos falando de 3 trabalhos, que a prática espiritual diminuiu o tempo de progressão da doença de Alzheimer e desacelerando o envelhecimento da cognição em indivíduos que tinham essa prática, em comparação com mesmo indivíduos que tinham também o Alzheimer, que não tinham a prática religiosa. Então, foi uma conclusão. Então, como é importante, ele chega à conclusão, a prática religiosa, ela gera um benefício para a pessoa que acredita, que faz uso, né, da espiritualidade e da religiosidade. Eles não entram nada em específico com qual religiosidade é melhor, para tentar ser imparcial. E isso acho que é um trabalho que foi publicado esse ano, muito legal, para a gente dividir aqui, falando de quanto que é importante a meditação, né? Se você medita no nosso caso aqui na prática, né? Com foco em Deus, e quando você reza acreditando realmente que você reza acreditando naquilo que você está fazendo. É comentado no subsídio também sobre a água, né? Sobre os efeitos que o meio ambiente tem na água. E aí eu fiz a questão de colocar isso na aula de hoje, porque isso faz um link com No Mundo Maior, que o Calderaro fala que o nosso veículo material, ele foi evoluído durante milênios no receptáculo da água, né, no receptáculo que é envolto em água, ou seja, a gente está no planeta água, né, que é chamado Terra. E esse trabalho, o Masaru Emoto, ele foi pioneiro nessa parte de demonstrar que situações, eventos,
coisas que acontecem no exterior conseguem modificar a forma que a água se cristaliza. E, portanto, ele chega assim, existe alguma coisa que a gente emite, que a gente não consegue quantificar, e que essa coisa modifica, né, eu estou falando coisa, mas a gente sabe que, né, a gente tem uma outra palavra para isso, consegue modificar a cristalização da água. Então, o que ele mostra, o trabalho dele? Ele pegou a água de vários locais diferentes do mundo, aqui um exemplo né, desse lugar aqui do Japão, aí um lugar na França, um outro exemplo de como a água cristaliza diferente, na Nova Zelândia, e aí ele foi no mesmo rio no Japão, o rio Shimano, e ele pegou na fonte onde o rio nasce, se cristalizava desse jeito, aí no meio do rio, a cristalização já era sem um padrão sem um padrão bonito, um padrão meio errático, e na cidade, o mesmo rio. Então ele conseguiu demonstrar que um rio, a água do mesmo rio, ele se cristaliza de forma diferente de acordo com a progressão desse rio faz no meio urbano. Ele chega à conclusão que será que de repente isso é um efeito do pensamento coletivo, né? O pensamento coletivo gera alguma coisa ali que modifica a cristalização da água, né? Mas isso é uma coisa que ele conseguiu demonstrar. E aí ele vai mais, ele fala, então tá bom, então isso, vamos tocar música para a água e ver o que acontece. Então é quando toca Beethoven, quando toca Mozart, quando Tchaikovsky e quando toca uma música heavy metal para água. Então ele também mostrou que quando o som, né, conforme o som que a água recebe, e isso, a propósito, eram frascos de água, ele é bem padronizado o jeito que ele coleta a água, congela a água, expõe a água ao estímulo musical, ou estímulo, no caso, né, verbal, que vai ser falado depois, e a cristalização também. Então, tudo é protocolado, seguindo o mesmo padrão. E ele falou assim, então também, música é uma das coisas que modifica a cristalização da água. E aí ele falou, então tá bom, vamos pegar o nosso frasco de água, e vamos colocar grudado no frasco palavras. E vamos ver se essas palavras, ou seja, ninguém está pensando em nada, ninguém está falando nada, não está chegando som, não está chegando nada. É uma palavra escrita. E vamos ver o que acontece. E aí ele mostra quando a palavra grudada é obrigado, quando a palavra grudada é que você é um bobo, né? Quando a palavra é vamos fazer isso, a palavra faça isso, a palavra esperança e a palavra desespero. Então, mais uma vez ele conseguiu. Então, quando a gente toca música, modifica a cristalização da água. Quando a gente coloca um papel com uma palavra escrita, modifica a cristalização da água. E ele falou, então tá bom, vamos tentar a imagem, então. Eu acho muito interessante, é fantástico o pensamento científico desse pesquisador, porque ele vai tentando ir a fundo no negócio. Então, vamos mostrar a imagem. E olha o que acontece quando ele colocou a imagem no coração. A água se cristaliza dessa forma. Quando ele coloca a imagem de um elefante, a água se cristaliza dessa forma. É assim, sabe? Essa parte é a parte que mais pega para mim, porque pode abrir espaço para um monte de hipóteses, de teses, porque isso aqui na minha cabeça parece um coração, realmente, isso aqui parece uma tromba de elefante. Então, assim, vamos supor que isso seja real, né? Significa que aquilo que a gente pensa, que aquilo que a gente acredita, vai se materializar, porque se a gente está envolto na água, mais de uma porcentagem alta do nosso corpo ela é feito de água, e a gente conseguiu ver que o nosso pensamento modifica a atividade cerebral, e que, por outro lado, a água, quando ela recebe estímulos externos, e que às vezes pode ser pensamento, pode ser coisa escrita, pode ser coisa só imagens, ela modifica a cristalização da água, por que não modifica o funcionamento? Então é uma questão, um questionamento que a gente ainda não tem 100%, mas isso faz você pensar. Nossa, veja bem, é muito interessante isso. E a outra etapa do trabalho dele foi, então tá bom, vamos começar sem falar nada, você vai emitir para a água sensações. Então aqui a água, como a água se congela, né? 2 frascos, um frasco ele congela antes, o outro frasco ele congela depois que as pessoas rezam para o frasco.
Então aqui é antes de rezar e aqui é depois que rezou. Como a cristalização ela modifica. Dá para fazer até, só fazendo um adendo, estudo matemático que isso, porque a cristalização ela gera um padrão de fracionais. E essas fracionais elas têm um padrão matemático. Então dá para até fazer uma correlação isso, acho que ninguém nunca fez isso, mas é uma coisa interessante para ser feito. Então, mas voltando para a aula agora, ele demonstrou que a emoção que a gente emite também modifica a água. E isso bate, o Espiritismo já fala isso para a gente. Isso é só uma forma indireta que esse pesquisador mostrou de que pelo menos aquilo que a gente sente consegue modificar o jeito que a água se cristaliza. E é muito importante falar que o trabalho dele foi muito criticado, porque muitas pessoas não conseguiram reproduzir. E isso no meio científico é muito importante, você conseguir replicar os trabalhos. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o ano passado, um pesquisador chamado Dinar Radin, junto com o mesmo Massaro, eles falaram, então tá bom, vamos tentar provar de uma maneira por todas que o que a gente emite modifica a cristalização da água. Então eles bolaram um experimento triplo cego para tentar replicar o resultado. O que significa isso? Eles pegaram uma quantidade enorme de pessoas, quase 2.000 pessoas, e aí o que eles fizeram? Eles falaram assim, olha, para as pessoas, uma parte das pessoas estavam na Áustria e outra parte das pessoas estavam na Alemanha. E eles falaram assim, olha, eu vou colocar frascos de água na Califórnia, ou seja, mais de 10.000 quilômetros de distância. Falando para essa pessoa, vocês vão rezar para essa água que eu estou colocando na Califórnia. Só que aí ele colocou os frascos de água dentro de uma gaiola de Faraday que não entra nenhuma energia eletromagnética, nem elétrica nem eletromagnética, para não sofrer interferências exterior. Então esse foi o foco. Ele pediu para o grupo focar na água que estava dentro do quarto lá especial. Só que sem falar, só 2 pesquisadores sabiam, toda outra equipe em volta, ninguém sabia de nada. Eles colocaram água do lado das pessoas que estavam rezando, num quarto do lado, que ele falou que era um grupo, como se fosse uma água, que é o controle proximal. E ele também colocou uma água na Califórnia fora do campo magnético, fora do quarto especial. Então, só para, de novo, reforçar, as 2.000 pessoas, um pouquinho menos de 2.000, estavam rezando para a água que estava dentro do quarto especial. As outras 2 águas, as pessoas não estavam focando o sentimento, a prece, que foram colocadas ali para eles analisarem se ia acontecer alguma coisa com essa água. Tá, e como é que eles iam analisar isso? Que é muito subjetivo, né? Você cristaliza, fala, e aí, é bonito, não é? Eles pediram para fotógrafos profissionais tirarem fotos, o fotógrafo não sabia de nada, qual água era qual, tirar foto dos cristais de água. E aí eles pegaram essa foto e eles mostraram essa foto para pessoas que estavam acostumadas a julgar padrão estético. E, obviamente, essas pessoas também não sabiam qual água era qual. Então, por isso que é triplo cego, né? As pessoas estavam rezando não sabiam, né? Com exceção de 2 pesquisadores que tinham que montar isso sabiam, mas o resto dos pesquisadores também não sabia, o fotógrafo não sabia, e quem estava quantificando a parte estética também não sabia. E a conclusão foi que a água que teve a intenção de receber a reza, mesmo que estava dentro do quarto especial, ela teve um padrão estético considerado mais bonito, mesmo que comparado com a água que estava próxima do pessoal que estava rezando ou da água que estava fora do campo. E ele chegando à conclusão que aonde a gente focaliza a reza é importante. Que a gente consegue saber certinho qual é o local, o foco que a gente está dando vai receber aquilo que a gente está emitindo. É bem específico. E esse foi um trabalho que foi publicado muito recente. Então, só resumindo, o grupo rezou para a água e essa água foi considerada num padrão de congelamento mais bonito que as outras 2. Provando essa capacidade da reza, da concentração, né, focar numa coisa só. E isso é fantástico.
Porque se a gente tem dentro da nossa vida que a gente é pessimista, negativista, muito ansioso, a gente está focando, a gente está emitindo um padrão de energia, que inclusive o Espiritismo, a obra de André Luiz, o Livro dos Espíritos, cansa de falar para a gente, vão fazer mal primeiro para a gente, vão criar ao nosso redor situações que vão tornar a nossa vida mais difícil, e que são nossa própria culpa. Esse foi um comentário meu, não foi do trabalho, né? Tô indo para a parte espírita, mas eu achei fantástico esse trabalho triplo cego que eles tentaram replicar e conseguiram replicar os resultados. E para finalizar a aula, eu vou finalizar com o Livro dos Espíritos, né? Porque o Allan Kardec ele pergunta, né, pro Espírito de Verdade, né? Agrada a Deus a prece? E a resposta é: a prece é sempre agradável a Deus quando digitada pelo coração. Vamos parar aí. Pode parar, não precisa mais ler mais nada. A gente acabou de ver que os estudos científicos, quando a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, a gente modifica a atividade cerebral. Quando a gente faz a mesma coisa, mas a gente não acredita no que a gente está fazendo, a atividade cerebral é a mesma. Então, assim, a ciência já consegue pelo menos ter uma noção de como interpretar essa primeira frase que os espíritos estão falando. Óbvio que ele continua, pois para ele a intenção é tudo. Ou seja, a intenção, acreditar naquilo que você está fazendo. Por isso que é importante. Hoje em dia é complicado, que você vai rezar, você acaba rezando de forma automática, e se você rezar de uma forma automática sem estar acreditando, não vai gerar nenhuma alteração da atividade cerebral, por conseguinte, não vai fazer absolutamente nenhum benefício para você nem para quem está do teu lado. E aquele foco de energia que você está emitindo não vai nem chegar. Que foi a combinação de todos os trabalhos que a gente viu aqui. Assim, preferível, né, ele continua, lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato sincero, arrependimento e verdadeira humildade. Né? Só para reforçar aquilo que, quando é feita de coração, e essa é a parte difícil. Eu tenho dentro de mim que não é fácil não você rezar com o coração. De como você vai se abrir assim naquele momento né, e colocar essa energia. É difícil. Ela, como tudo na vida, ela requer treino, né, da gente. E a questão 659, qual o caráter geral da prece? O Kardec pergunta. Aí ele responde, né, o Espírito de Verdade. A prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então aqui ele fala, né, para que serve a prece? É uma forma de agradecer, uma forma de pedir ou de louvar. E a questão 660, a prece torna melhor o homem, né? O Kardec é interessante porque ele pergunta, e aí, rezar adianta, né? Torna a gente melhor? E a resposta é sim. Portanto, aquele que ora com fervor e confiança, e vamos parar de novo aqui. Então, assim, é aquilo que foi comentado na primeira questão. Se você faz qualquer ato que você faz acreditando de verdade no ato, vai gerar consequências. Se você faz um ato não acreditando naquilo de forma automática, é um ato de consequência material, espiritual nula. Se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Ou seja, se você faz de coração, você vai receber assistência. É este um socorro que jamais lhe recusa quando pedido com sinceridade. E a parte A, como é que certas pessoas que oram muito são não obstantes de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e até algumas vezes viciosas? Que foi, né, tudo isso que o Espírito da Verdade já falou. Ele falou, o essencial não é orar muito, mas é orar bem. Então é interessante a gente saber isso, né, que a qualidade do que você está fazendo é muito mais importante do que a quantidade daquilo que você está fazendo. Em tudo na vida.
E essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. E aqui um atento, um puxão de orelha, que você não faça isso um ato simplesmente mecânico, que você consiga pelo menos fazer pouco, mas que faça de coração. Falar, olha, eu consigo rezar de coração 1 segundo, tá ótimo. Depois você tenta 2, mas 1 segundo se você conseguir, já é o começo. E aí tenta 2 segundos de coração, 3 segundos, 4 segundos e assim por diante. Porque a quantidade aqui não importa. E que o que importa é a gente notar os nossos defeitos, né, como ele continua na resposta, que é isso que vai verdadeiramente ajudar. Por quê? Porque os defeitos que a gente tem vai gerar consequência perispiritual, vai gerar consequência material, e aí a gente vai emitir toda aquela vibração que vai acabar prejudicando a gente. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca porém um estudo de si mesmo. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas sim da maneira por que o aplicam. Vou até fazer um parâmetro aqui com a parte médica, né, a parte de medicina. A gente sabe que o remédio X só vai adiantar para a doença X. O remédio X não adianta para a doença Y. E isso é uma coisa fácil de entender. E a mesma coisa aqui no caso, que ele fala com a prece. Tenta se melhorar, tenta progredir moralmente, tenta acreditar de coração, tenta ser uma pessoa melhor todo dia, que isso vai te ajudar. Acho que é só isso, pessoal. Muito legal, Thiago. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Esse comparação que ele fez, comparação não, esse estudo que ele usou a ressonância funcional, que ele pega a meditação e ele pega a prece também, né? E pega o grupo controle, é isso? Ele pega, são 2 grupos. Um é um grupo que era meditador profissional, os caras meditavam há mais de 20 anos, e outro é o grupo de freira, né? E o terceiro grupo era um ateísta, pessoal que não acreditava em Deus. Mas o local da meditação no cérebro é o mesmo da prece? Não, o da prece, ela ativa o lobo temporal, e o da meditação frontal. E os dois, eles diminuem a atividade no parietal. Você comentou que melhora a concentração e diminui a percepção exterior, né? Isso. Porque a meditação, o Kardec não falou nada da meditação. Mas a meditação a gente sabe que é uma forma de você entrar dentro de você. Muitas vezes você está entrando em contato com Deus, né? Você está ficando alheio às coisas exteriores. Então fica a curiosidade de saber se a oração teria um efeito mais ou menos parecido, né? Pelo que você está falando, sim. Pelo meu entendimento, é assim, a meditação, ela pode ser uma outra forma de prece. E a meditação, independente que o Kardec não falou, se você está meditando, acreditando naquilo que você está fazendo, tentando se conectar com Deus, que é um ser que você acredita, é prece. Nós só estamos chamando, né, a palavra meditação, entendeu? É uma forma que aquele indivíduo encontrou. Agora, se você meditar por meditar, que você tem que fazer, e você está fazendo uma coisa que você não acredita, não vai adiantar nada. Ele não falou porque não foi uma técnica que à época era viável, mas... E mesmo assim, eu acho assim, o nome não importa, sabe? É óbvio, né? Mas eu tenho dentro para mim que a coisa... Eu tento pegar a essência do negócio. Então, se a pessoa parou ali, meditação no caso, ela parou, focalizou numa coisa que ela acredita. Né? E se conectar com Deus é melhor ainda, através disso. Agora, as evidências com relação ao Alzheimer, com relação a envelhecimento, benefício da meditação, ainda são muito novas, né? Não tem nada ainda muito certo que dá para a gente falar historicamente, porque não tem nenhum estudo mostrando o resultado disso a longo prazo, né? Comparativo, é mais evidência, né? Ele fez uma revisão, aquela ali foi uma revisão sistemática que ele fez, e os estudos que eu coloquei ali são estudos que comparam ressonância magnética, por exemplo. Né? Pega um paciente com Alzheimer e compara quanto que o córtex, a grossura do córtex em quem não tem prática religiosa e a grossura do córtex
os dois têm Alzheimer, né? Dos pacientes que têm prática religiosa. E conseguiram ver que tem uma diferença. Mas isso aí é tão variável, porque às vezes a grossura cortical não significa que a pessoa tem menos sintoma, não significa que é mais saudável, sabe? Então realmente ainda não tá legal ainda, né? Claro. Né? E a outra coisa que eu queria te falar é que esse Masaru Emoto, nós já estudamos, não sei se foi na primeira, segunda aula. Eu não sabia. As evidências científicas dele não são 100%, que nem você comentou, não foi reproduzido, né? Tem alguns erros de metodologia, a gente leu o estudo também. Um dos erros é a questão de quem avalia o cristal, se ele é bonito, se não é. Embora ele não trouxe significância estatística de quem é tratado é mais belo, na grande maioria, a gente tem lá o gráfico que ele fornece, a grande maioria não alterou nada. Então, esse autor aí, ele realmente, no meio científico, ele não tem muito valor. E principalmente porque num dos estudos que ele fez, aí não está publicado, mas ele coloca 2 águas e escreve um nome. Uma escreve Hitler e outra escreve Paz. E aí ele fala que ele analisa a água e a Paz está mais bonita do que a do Hitler. Só de colocar a etiqueta. Então, assim, a água é um meio que não tem inteligência, né? Não é colando uma coisa escrita que a água vai se modificar. Então, ele tem várias críticas, mas é uma coisa interessante isso que ele faz, tudo. Eu achei interessante que eles tentaram, o trabalho publicado agora, o ano passado, que eles tentaram fazer, né, tentaram ser muito rigorosos cientificamente. Não sei se chegou a ler esse trabalho também, mas é muito difícil. Como é que você vai quantificar isso? É complicado. Mas valeu a lembrança no sentido de que também fala sobre prece, sobre intenção positiva. Então, bateu com a necessidade da aula. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Ô, Tiago, nesses estudos que você colocou, às vezes espiritualidade e religiosidade como sinônimos, né? Como que eles definiram isso? Isso é complicado, porque religiosidade é mais com relação à prática de uma religião. E espiritualidade é mais como acreditar em Deus, né, num ser maior, e muitas vezes, vou te falar a verdade, muitas vezes eles usam como sinônimo isso, porque a maioria das vezes os pesquisadores às vezes é até ateísta, ou sabe, tem uma religião, mas tenta não ter, ser tendencioso para aquela religião. Então, assim, a resposta que eu vou te dar curta e grossa a maioria das vezes é sinônimo, mas algumas vezes eles falam religiosidade, a prática de uma religião, e espiritualidade, acreditar em Deus. Pronto, assim, uma coisa mais... existem essas duas definições, não é uma coisa que é um padrão através de todos os estudos. É interessante, assim, que eles não se prenderam às regras religiosas, né? Eu acho que esse é o mais importante, porque significa que está buscando justamente essa intenção, né, que você comentou, o verdadeiro desejo de se conectar com algo maior, né? A gente viu, tem livro do André Luiz, eu esqueci agora o nome do livro, que fala, entrando numa igreja, né, e os espíritos de luz, eles vão lá, né, colocam um monte de energia na hóstia das pessoas que estão recebendo a hóstia, e aí conforme a pessoa vai engolindo a hóstia, como ela não acredita naquilo que ela está recebendo, vai perdendo todo o benefício daquilo que ela poderia receber, acaba se perdendo, né? E eu esqueci o nome do livro, se alguém lembrar já fala, mas, por exemplo, isso é um exemplo, por exemplo, não é uma coisa, uma religião não é melhor que a outra, né? Todas as religiões feitas de coração, acreditando naquilo, vão ter um benefício. É muito bacana. Vaninha, quer comentar alguma coisa? Uma vez eu fiz um estudo do Evangelho e eu peguei uma informação de prece com
psicologia transcendental lá. Não é transcendental, como é que chama? Mindfulness. Psicologia transpessoal? Transpessoal. E ele fala, eu fiquei imaginando, né, conforme o Thiago estava falando, eu fiquei imaginando, né, porque quando as pessoas fazem prece, normalmente faz aquela prece de pedir, né, da coisa mais material mesmo, né, eu quero ajudar meu filho, Deus me ajude, né, e aí ele faz uma distinção nesse estudo, os tipos de prece, que são prece que evolui mesmo, que o indivíduo cresce quando ele faz a prece. Então, imagina você fazer um estudo desse com pessoas que já usam esse tipo de prece, né? Que é uma prece que atinge mais, é uma prece que é mais agradável a Deus, uma prece mais de adoração e de louvor, né? Do que de qualquer coisa de ficar pedindo, né? As coisas mais materiais. Então, eu fiquei imaginando fazer um estudo desse somente com pessoas orientadas para fazer esse tipo de prece. Então, a iluminação ali da tomografia ali deve ser um negócio muito diferente, né? Ô, Vânia, eu lembro de ter lido uma coisa, mas eu não consegui achar, de um estudo que pegaram um grupo de pessoas que né, tem esse costume de rezar, e pediram para elas rezarem para o grupo que ia fazer cirurgia cardíaca, alguma cirurgia assim, e o resultado final eles estavam comparando o sucesso da cirurgia e infecção. Eu estou comentando só, mas eu não estou lembrando isso tudo, porque eu nem consegui achar, e eu lembro eles comentaram que o sucesso cirúrgico era melhor, infecção menor nesse grupo, né, que eles não conheciam pessoas, davam lá o nome, olha, o Thiago vai ser operado do coração na quinta-feira, 10 da manhã, reza pro Thiago. E pro grupo que não tiveram ninguém rezando, né, então, assim, é um outro tipo de estudo que dá pra replicar, né, pra fazer também, que é legal. Muito bom. Maravilha. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Senão vamos fazer o nosso encerramento. Eu posso falar? Claro. Eu fico pensando nesses cristais da água com os nomes escritos. Será que poderia ser referência da sombra da palavra escrita, da etiqueta colocada, que geraria essa alteração dos cristais? Pode, na minha opinião, sim, porque se a gente for parar para pensar, por que vocês estão, né? Por que a gente está conseguindo ver todo mundo aqui? O que está acontecendo, né? A luz, ela bate em mim, uma parte da luz eu estou absorvendo, e a parte que eu não absorvo, eu reflito. E essa reflexão tem cores, por exemplo, vocês estão vendo a minha cor da pele, porque a única a onda de luz que eu não absorvi foi a cor da pele. Vocês estão vendo aqui o meu óculos preto, porque a única, né, foi absorvido quase toda a luz. Se fosse o verde, a única onda de luz que não foi absorvida foi o verde. Então, por que não? É uma pergunta ótima, Wanda. A label, como é que fala em português label? A tarjeta lá, a etiqueta que está escrito, refletindo, né, diferente a luz, não possa ter uma influência? No meu ponto de vista, assim, a resposta é pode ter uma interferência. A gente consegue provar? Ainda não. Ainda não tem comprovações, né? Essa questão da prece, dessa fé, desse movimento de oração, aí, olha, recentemente eu acompanhei minha mãe nos processos clínicos, né, que ela esteve internada com um quadro grave eles falam cardiorrespiratório. Mas, num primeiro momento, foi avaliado apenas o aspecto cardiológico. E ela tem marca-passo, já há uns 4 anos, me parece, ela usa. Ela está com 95 anos e recusa morrer. Então, ela tem uma fé imensa, ela faz preces o dia todo, porque ela não quer morrer. E ela fala que ela ainda tem muito o que fazer aqui, que ela precisa muito cuidar das coisas dela.
Aí o médico, o cardiologista dela, sugeriu que fizesse uma tomografia, uma ressonância magnética. Mas aí os técnicos recusaram fazer por causa da presença do marca-passo. O médico cardiologista foi lá, preparou o equipamento, o marca-passo, e falou: pode fazer o exame. E aí ela tinha medo de entrar para fazer o exame e morrer. Então eu que acompanhava ela. Aí ela conversei bastante com ela, esclareci os riscos, as possibilidades, e perguntei, deixei para ela, a senhora que vai resolver. Ela fez as orações dela, pediu um tempinho para o médico, fez as preces, ali deitada na maca, e falou: tudo bem, vamos fazer o exame. Aí eles colocaram ela no equipamento. E o exame transcorreu assim, de uma fluência tão bonita, sabe? E quando terminou, o médico e os técnicos vieram conversar comigo e falou que nunca tinham feito um exame com tal resultado. Que eles ficaram impressionados de como transcorreu o exame e o resultado que ocorreu tudo. Que eles não esperavam que fosse daquela forma. Então, aí a gente fica pensando essa interferência das preces, dessa fé, desse desejo de viver, né, que a gente pode chamar de pulsão de vida pela psicanálise, né, é muito, muito forte. Eu acho interessante que a reza, existe um merecimento, né, você rezar com o coração associado ao merecimento, e quando você, de repente, às vezes a reza faz você se entregar para Deus e falar assim, que seja feita a sua vontade, não importa qual será o resultado, e de acordo com o que está programado para acontecer, vai acontecer e da melhor maneira possível, né? Então é um paralelo legal de fazer mesmo. Muito bom. E com certeza a gente tem essa influência, né? A gente sente muito, assim, no pessoal, né? Igual a Wanda está comentando, e assim, a ciência está tentando, né, chegar numa evidência científica do que as pessoas sentem, né? Do que a gente sente e no que pode ser usado como recurso, né? Além desses estudos que o Tiago apresentou, que são estudos legais que envolvem exames complementares, né? Existem alguns estudos clínicos, alguns aqui feitos no Brasil, como, por exemplo, tem um que é de 2003, mais ou menos, da Universidade de Brasília, que, assim, é um estudo relativamente pequeno, mas que teve um resultado, assim, com significância estatística, né? Que eles pegaram estudantes de medicina, saudáveis, dividiram em grupo, fizeram um estudo duplo cego, dividiram em 2 grupos. Então, um grupo receberia preces direcionadas a eles. Então, eles distribuíram foto dos estudantes para grupos de diferentes religiões, aleatório, né, de forma aleatória. Então, uns receberam preces de pessoas espíritas, outros católicos, outros evangélicos, né? Então, eles distribuíram de forma aleatória. E um grupo não sabia, os grupos não sabiam quais, os alunos não sabiam quais estavam recebendo essas preces direcionadas ou não, né? Porque era um estudo duplo cego. E eles fizeram assim, eles responderam um questionário de ansiedade, e após uma semana eles responderam novamente esse questionário, e eles coletaram um exame de sangue para medir algumas funções, em termos, assim, de células sanguíneas, de defesa, essas coisas, né, assim. E aí, teve uma significância, um resultado maior que placebo, de uma melhora do bem-estar em termos de questão de ansiedade, do questionário de ansiedade, e também uma estabilidade sanguínea aí que eles colocaram nesse estudo, né. É um estudo pequeno, mas existem vários estudos clínicos, assim, sendo colocados na Universidade de Botucatu,
também na Unesp estão fazendo estudos assim já relacionados a preces, né, e passes, associado a passe a doentes, né? Então, eu acho que esse é um passo assim que a ciência está super próxima, né, de comprovar, né, assim, da gente poder dialogar, né, como ela dialogou, assim, antes do exame, de solicitar, fazer uma prece, tudo, né, isso eu acho que está cada vez mais próximo da gente incluir a prece, a meditação em formas de tratamento mesmo, de recomendação. Exatamente isso que eu ia comentar. Você imaginou o dia que conseguir provar? Você vai para um psicólogo, para um médico, para um profissional de saúde, ele vai prescrever para você, olha, você vai ter que entrar numa classe para aprender a meditar e numa classe para aprender a rezar. Isso é a sua prescrição para você melhorar a sua saúde. O dia que conseguir chegar nesse nível, né, de prova, vai entrar no repertório das pessoas que trabalham com saúde, prescrever esse tipo de coisa. E por conseguinte, primeiro, o médico que está prescrevendo, o psicólogo, vai ter que ser treinado, pelo menos o básico vai ter que saber. Segundo, vão existir profissionais que vão ser mais aprofundados nisso para poder ensinar as outras pessoas que não sabem. Agora, você imagina a magnitude dos espíritos que vão ter que vir aqui para conseguir fazer isso se difundir. Isso é muito legal. Com certeza. Eu fico feliz de ver que a classe médica... São vocês que vão fazer isso. Você está percebendo? São vocês aí, ó. Esse grupo todo aqui, ó. Eu fico feliz de ver que a classe médica tem essa liberdade de fazer tal coisa. Nós, psicólogos, somos muito vigiados ainda em relação a essas colocações. Nós temos que fazer um trabalho com nossos pacientes no consultório de uma forma muito delicada, trazer esse contexto, mas sem a transparência, para poder conseguir movimentar. Temos conseguido bons resultados, mas não é fácil, sabe? Porque nós somos ainda muito vigiados. Eu acho que isso vai se, assim, facilitando, né, para o profissional, quando a gente vai saindo mesmo da questão da religião e passando para espiritualidade, né, para uma conexão com algo maior, com o universo, com o meio ambiente, com a empatia, né? Porque a religião entra muito no pessoal, então não tem como você indicar, né, assim, não tem. Abertamente, mas quando a gente caminha para uma união, né, para a questão da espiritualidade, da meditação, e aí acho que fica mais fácil orientar, mas tem uma barreira também, que é essa questão que o Tiago estava comentando, que a Vânia comentou, que é assim, da profundidade da prece, né? Porque depende muito, é um movimento de busca, né? É um esforço também, você sintonizar mais alto sua prece, né? E não ficar só ali, né? Então, e isso gera um esforço, né? Então, é a mesma coisa, assim, a gente, né, enquanto ser humano, né, e nós todos somos pacientes, vez ou outra, né, nós precisamos internalizar isso, que, assim, a cura, ela vem de um esforço, né, o tratamento, a gente é ativo no nosso tratamento, e muitas vezes a gente vê o paciente querendo algo pronto, né, assim, que vá resolver, e a prece, ela está nesse movimento de gerar, de aprendizado, né? Você tem toda a razão. Isso aí é um movimento muito delicado, muito preciso dentro do contexto. Nós trabalhamos muito dessa forma. Os resultados têm sido muito bons, tá? Digamos, a qualidade, né? Agora, a gente percebe claramente a ajuda dos trabalhadores espíritos junto de nós ali, que intui, quer dizer, falas que de repente, depois que passa, fala, puxa vida, eu falei isso? Foi esse o movimento? Então a gente percebe claramente quando não é nosso.
Obrigado, tchau, viu? Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Vânia. Um beijão a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.